O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou trechos de 3 projetos de lei que, na prática, aumentariam os salários de membros da Câmara, Senado e Tribunal de Contas da União. Se aprovados, os projetos permitiriam que alguns funcionários ganhassem mais do que o teto do funcionalismo público. Vamos saber sobre isso com a nossa Sofia Labanca agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Sofia, tava todo mundo imaginando que ele ia vetar mesmo. Vetou, né? Vetou. Já era esperado, né? Ele já tinha anunciado que ia vetar e, de fato, vetou. O que é bastante interessante, porque o Lula ele anda cheio de dedos para lidar com o legislativo. Isso, com certeza, é uma coisa que o legislativo não gostou desses vetos e ele foi lá, peitou e essa briga ele comprou. A gente está falando aí de 3 projetos de lei, o 15349, 15350 e o 15351, que tratariam aí da remuneração da Câmara dos Deputados, Senado Federal e Tribunal de Contas da União, respectivamente. Lembrando que o Tribunal de Contas da União, apesar de ter esse nome, tribunal, ele é um órgão do legislativo, ele não é do judiciário. Ok, Ana, daí o que o Lula vetou exatamente nesses projetos? A gente vai lá para o Poder 360 que vai nos explicar. Lula veta aumento acima do teto para funcionários do Legislativo. No caso da Câmara, né, aí o primeiro projeto da Lei 15349 vetou os dispositivos do projeto 179 que alteravam a forma de cálculo de vantagens variáveis para aposentadoria e pensões. Segundo a mensagem encaminhada ao Senado, a proposta criava metodologia própria de provimentos para vantagem variável e violava regras constitucionais que instituem regime uniforme de previdência para funcionários públicos federais. Ou seja, não deixou eles terem uma previdência própria. Basicamente isso. Eles queriam ter uma previdência própria com regras só para eles, provavelmente muito melhor do que dos outros. E o Lula falou não. Também foi barrado o trecho que instituía licença compensatória para funcionários públicos ocupantes de funções comissionadas de nível FC4 ou superior. O texto determinava concessões de até 1 dia de licença para cada 3 dias trabalhados. Porra! Regime 3x1, não é 6x1, é 3x1. Com possibilidade de conversão em dinheiro. Ou seja, se você trabalhar o 4º dia, você ainda ganha hora extra. Para o presidente, a medida contraria o interesse público porque a remuneração dessas funções já pressupõe dedicação diferenciada. Os caras já trabalham no regime 4x1, se eu não me engano. Vão querer ainda 3x1. Além disso, Lula mencionou o vício de inconstitucionalidade a autorizar pagamento em pecúnia sem regulamentação específica da Constituição. Daí vai lá para a PL 6.070, né, que regularia a lei número 15.350, que era sobre o Senado. No Senado, o veto atingiu o disposto no PL 6.070, que fixavam efeitos financeiros retroativos e escalonamento até 2029. Os caras iam aumentando até 2029. Lula argumentou que o texto aumentava despesas com pessoal com parcelas a serem implementadas depois do fim do mandato presidencial, em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ó, a Lei de Responsabilidade Fiscal que empurraram goela abaixo do governo, se voltando contra eles. O chefe do executivo afirmou que a proposta determinava pagamento com efeitos anteriores à vigência da legislação que viola a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Constituição. Trechos criavam licença compensatória para funcionários públicos do Senado em cargos comissionados ou em funções de assessoramento superior também foram vetados sob o mesmo fundamento adotado no caso da Câmara. Os caras também queriam trabalhar no 3x1, Ana. Daí, por fim, no do TCU, o Lula vetou partes do projeto que estabeleciam reajustes escalonados de 2026 a 2029, mesma coisa do Senado, para funções de confiança, cargos em comissão e para as carreiras de auditor técnico federal de controle externo. A justificativa foi semelhante à aplicada ao Senado, aumento das despesas com efeitos futuros e previsão de pagamentos em acordo com regras fiscais institucionais. Sem mais, foram sancionados e passam a valer conforme aprovado no Congresso.
Ana, os caras só queriam previdência própria, regime 3x1 e aumento colocado em lei até 2029. Só isso que eles queriam. Ah, só isso? Uma massagem nos pés, uma aguinha de coco também? Pois é. E isso, Ana, sendo que o Lula ele já tinha dado uma outra pancada com relação a dinheiro aí no pessoal do Legislativo mês passado. O Lula já tinha, mês passado, vetado o aumento nas verbas para campanha, no fundo eleitoral. Vamos lembrar disso. E eu e a Larissa Rodrigues vamos olhar para um veto importante do presidente Lula. O presidente Lula sancionou hoje o orçamento público para este ano. Ele vetou o aumento concedido pelo Congresso Nacional ao fundo partidário. O fundo partidário é o fundo para a administração dos partidos, ele é pago todos os anos. Só que o que aconteceu? O Poder Legislativo, em uma manobra de última hora, elevou esse aporte para o pagamento aos partidos políticos. Foi um incremento de 160 milhões de reais. A justificativa para o veto do presidente é de que os recursos afetariam o orçamento da Justiça Eleitoral e ultrapassam o teto para os gastos. Ainda com veto, o fundo partidário ficou bilionário em 1,4 bilhão de reais. A manobra do Poder Legislativo para esse incremento de 160 milhões mudava a correção do fundo partidário. O valor de referência passou a ser 2016, não 2023. Além disso, Lula vetou a possibilidade de pagar emendas parlamentares que foram apelidadas de restos a pagar. O projeto, aprovado pelo Congresso Nacional, permitia pagar emendas parlamentares de 2019 a 2023 que não tinham sido pagas, ou seja, não pagou no passado, paga agora. O Congresso Nacional ainda pode derrubar esses vetos presidenciais. Não precisa propaganda. Que susto. Apesar de que eu gosto de gatinhos, mas não precisa propaganda. Enfim, Ana, eu tô achando isso bem engraçado, sabe? Primeiro porque é ver o Lula peitando o Legislativo, onde talvez seja o ponto que mais dói no Legislativo, que é mexendo no bolso, né? E segundo, quer ver o discurso dele se voltar contra eles mesmos, porque é justamente esse Legislativo que tanto fala em responsabilidade fiscal, em evitar os gastos, e ai meu Deus, a economia, os gastos públicos, a dívida pública, e que quando é gastos com eles fazem de tudo para aumentar. E o Lula pode simplesmente pegar o discurso que eles mesmos usam e esfregar na cara deles. Sofia, eu não sei exatamente o que é que eles estavam pensando que ia acontecer. Se eles iam até lá, até o Lula vetar, eles iam conseguir colocar algum tipo de pressão para que ele aprovasse, porque é meio óbvio que ele ia fazer isso. Eu ia dizer assim como é óbvio, mas agora, a partir de agora, eu não sei se é tão óbvio assim, de que eles vão vetar o veto. O problema de vetar o veto agora é que fica na conta deles, né? Fica na ficha deles que, olha, estão aprovando aí um aumento salarial para si mesmos. Eu não sei se eles ligam, né? O legislativo, não sei se eles estão muito se importando, que parece que já há algum tempo o legislativo no Brasil está funcionando no modo foda-se total para a sociedade, né? Mas, de qualquer forma, deram aí uma bola prontinha para o Lula devolver, né? Prontinha, assim, para ele fazer, e fez o que tinha que fazer mesmo. A cara do Congresso, né, nem treme, né, de fazer esse tipo de coisa, principalmente no momento em que está se discutindo a redução da escala 6x1 no Brasil, e com gritos de, meu Deus, vai quebrar o país. Não, em momentos em que eles eles querem, muitas vezes conseguem diminuir, cortar gastos com programas sociais no Brasil. E aí a cara de pau, né, é um escárnio realmente, né, com a sociedade, dizer, não, vamos aumentar aqui o nosso salário e ainda vamos botar mais dia de folga. Eles já são uma casta no Brasil,
que ganham mais do que todo mundo, aumentam os próprios salários, decidem quantos dias de folga vão ter, e ainda não são julgados, né, pelos crimes que cometem, né, conseguem sair ilesos muitas vezes, e quando periga serem responsabilizados, ainda tentam votar coisa aí para passar anistia geral, alteração de lei aí para passar a PEC da bandidagem, esse tipo de coisa. Realmente o Congresso brasileiro está funcionando na base do foda-se, na base do não estamos nem aí. A questão isso vai ter alguma consequência nas eleições em outubro? As pessoas vão lembrar disso, elas vão conseguir entender o que está acontecendo com o legislativo. Tem um trabalho de comunicação muito grande a ser feito aí, que obviamente na grande imprensa não vai ser feito. Né? E eu vou te dizer uma coisa, no governo também não, porque o governo tem medo de melindrar o legislativo nesse Exatamente. sentido. Acaba sobrando para quem? Para a gente aqui fazer esse trabalho. Exatamente. É um trabalho hercúleo, é um trabalho difícil, mas é fundamental. Hoje a gente tem um problema seríssimo com o legislativo nesse país, que está assim... Olha, eu estou sendo bem cuidadosa, eu ia dizer, está em vias de manter o país refém, mas já aconteceu várias vezes nos últimos anos do legislativo de fato manter o país refém, de dizer, não vamos votar essa pauta aqui que é super importante para o país, porque a gente quer mais dinheiro de emenda. Assim, a coisa está escandalosa. E essa daí é só mais uma patifaria, assim, só mais uma disfarçatez. Depois disso tudo, eu ia dizer, eu não sei se eles vão vetar o veto, mas sinceramente, se eu tivesse que apostar, eu apostaria em vão. E olha que a gente está falando em ano eleitoral, né? Exatamente, mas parece que nem isso é muito preocupante, nem isso é o suficiente. Esse tipo de proposta, é isso que me deixa preocupada, esse tipo de proposta está acontecendo num ano eleitoral, você não imagina o que esses caras vão fazer fora do período eleitoral. A gente está muito, escutem isso, a gente está muito ferrado se a gente não tomar muito cuidado com a eleição para o legislativo nesse ano. Não é para o futuro, não, para agora. A gente está muito ferrado. Ficamos por aqui depois dessa mensagem de otimismo Ficamos, Ana. Pelo amor de Deus. Vamos trabalhar aí pelas essas eleições. Vocês pensem muito bem que vocês votam pro legislativo, hein? Bora lá. Beijo, voltamos em instantes para mais notícias preocupantes do dia.